Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou! E esse é o podcast que vai focar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o João Marcos, que gosta de todos os livros do tio Keller. Ai. Desculpa pelo trocadilho. Não, gosto não. Mas se for do tio Nico ainda ia. Misericórdia. E aí galera, aqui é o João Marcos e eu tô com o Vini, que é tão pródigo, que vai pro shopping e quer consumir e gastar todos os cartões de crédito que tiver na mão. Misericórdia. Ainda mais só entrar na loja do Flamengo aí que eu gasto mesmo. Misericórdia. Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com a Leia, que se identifica muito mais na parábola com o irmão mais velho. Uou! Nossa, muito. Apesar de eu ser irmã mais nova, na vida real, eu me descobri muito o irmão mais velho nessa parábola. Socorro, Jesus. Eu tô contigo. Misericórdia. E eu tô aqui com o Guto, que tomou um fatality do livro, que tá até rodopiando até agora. Até agora. Olá, Bachúria. Morri. Demanto! Ninguém saiu bem depois de ler esse livro, gente. Pois é, a gente sai com mais questionamentos do que com afirmações, né, depois de ler esse livro. E se você está se perguntando, a gente não falou que livro ainda é esse, nós estamos falando do Deus Pródigo, do Tim Keller. Esse podcast, esse programa vai ser um programa especial sobre o livro Deus Pródigo. E se você já leu o livro, fica aí para trocar essa ideia com a gente, para comentar depois na postagem. Se você não leu o livro, comece a ler imediatamente, corre atrás para ler esse livro, porque para mim esse livro está na categoria daquele livro que todo cristão tem que ler pelo menos uma vez na vida. E é isso aí, agora a gente vai para a leitura dinâmica da parábola. Muito bem, meu povo, agora a gente vai para a leitura dinâmica da parábola no dialeto cearense com o nosso querido cabra da peste, João Marcos. Nem tanto, mestre. Lembra que faz muitos anos que eu saí do Ceará, então não vai falar. Não vai rolar tanto cearense não. Mas vamos lá. João, contextualizar. Você pode decepcionar os nossos ouvintes cearenses. Não decepcione eles, por favor. Cara, eu vou decepcionar. Foi mal, cara. Quase 18 anos que eu saí de lá, bicho. Então não dá mais pra bater muito cearense não. Mas vamos lá. A parábola do filho pródigo fica lá em Lucas 15, a partir do verso 11. Ela conta a história, Jesus, né? Conta a história de um homem que tinha 2 filhos. E aí, o mais novo chega todo sabidão pro pai e diz assim: ô pai, dá minha parte aí na herança, porque eu quero ir embora. Né? Vou me embora, vou pra longe, não quero mais ficar aqui não. E o pai, muito bonzinho, apesar de ser um coroné, né? Ele decide dar a parte dele do filho. Então vai lá, divide a herança em 3 e dá a parte do moleque. E o menino vai embora. E aí ele vai para um lugar distante e lá, longe de casa, ele começa a fazer as marmotagens dele, né? Começa a gastar doidado, né? Farriar feito um doido. Rapaz, no dialeto cearense eu diria um nome que não é conveniente para o momento. Então vamos lá, ele começou a gastar, a arrumar muito namorada, e aí a farriar demais, a botar boneco, e terminou que ele ficou liso. Liso. E aí ele ficou liso, que nem bunda de anjo. Nunca vi bunda de anjo, mas o pessoal fala que é liso, né? Então vamos lá, que nem bunda de neném. E aí ele vai trabalhar. Opa,
parem de rir, conta pelo menos o vídeo. Eu começo a rir aqui da presepada. Bicho, eu tô chorando de rir já, cara, na moral, velho. Sensacional. Esse quadro tem que ser fixo, esse quadro, cara. Vou mutar aqui. Então, calma aí, deixa eu parei aonde, bicho? Sim, ele ficou liso que nem bunda de anjo. Você parou na bunda do anjo. Que nem bunda de neném. Olha lá. E aí ele ficou liso que nem bunda de neném. E aí liso. O que ele vai fazer? Vai trabalhar. Um moleque nunca pegou no trampo na vida, bicho. Sem vergonha, filhinho de papai. Ficava só curtindo lá de boa, né? Filho de barão. Então ele foi trabalhar, não sabia o que fazer, foi cuidar de porco. Ô servicinho vagabundo, rapaz, que o cabo arrumou. Que era tão ruim, que o dono dos porcos não dava nem comida pra ele. E aí ele teve que se alimentar da própria comida do porco. Ô servicinho. E aí ele lembrou de uma coisa. Rapaz, na casa do meu pai, os empregados tudinho, macho velho, estão lá de boa, comendo bem, se alimentando bem. Então eu vou voltar pra Parrinho, chegar pra ele e dizer assim, ó, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. E aí ele vai me receber lá como empregado dele. Beleza, vamos embora. E aí ele voltou. Quando o pai dele avistou, acho que o velho tava tão triste porque o menino foi embora, que ele ficava lá sem fazer nada, olhando do terraço da terra dele, olhando pro horizonte. Eu acho que era na esperança do menino voltar, né? Então, quando ele avistou de longe, o menino todo estrupiado, ele vai, larga tudo que tinha e corre em direção a ele. E aí dá aquele abraço, aquele acheiro no cangote, aquele arroxo, rapaz, dizendo assim, meu filho voltou. E aí antes do menino chegar e dizer assim, tudo que ele tinha ensaiado pro pai, o pai dele disse assim para os empregados, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, né? Pega aí, pai. O filho fala, pai, pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. E aí o pai olha para ele assim, homem, deixa de conversa besta, chamou os empregados, né? Deu a ordem para eles, ó, arruma a roupa para esse rapaz aí, né? Tira essa roupa cebosa dele aí, põe o anel e uma sandália no pé dele. E aí vamos festejar. Mata o bezerro aí, né? Vamos comer adoidado e comemorar porque o meu filho que estava morto voltou a viver. E aí começaram a festa lá, né? No forrozinho, cantando forró. O filho mais velho chega. Quando o filho mais velho chegou, ele estava no campo trabalhando, né? Enquanto o mais novo era um desocupado, ele não, ele trabalhava. E aí quando ele voltou, chegou perto de casa, ouviu aquela música, o barulho, ele, rapaz, que marmota é essa? Chamou o empregado e disse assim, ei, macho velho, o que tá acontecendo aí? Aí o empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, né? Apesar dele estar todo cheio de ter chegado aqui todo estrupiado, parecia um tratador de porco, né? Ele tá vivo e com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. E aí o filho mais velho ficou arretado. E ele não quis nem entrar. Teve que o pai sair da festa para poder insistir com ele para que ele entrasse. Mas ele disse assim, rapaz, painho, faz um monte de ano que eu trabalho pro senhor, feito um escravo. E aí o senhor nunca me deu nada, nem um cabritinho rei. E aí o senhor pega, mata o bezerro gordo, que era para os convidados especiais, para esse filho seu imprestável que não faz nada, esse vagabundo. Pai, gastador de dinheiro. E aí? Aí o pai, ele olhou assim, meu filho, você tá sempre comigo. E tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Porque o seu irmão, que estava morto, voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Muito bem, depois dessa interpretação digna de um Oscar, a gente vai começar a entender por que esse livro mexeu tanto com a gente que a gente está gravando um podcast sobre ele.
primeira pergunta que eu quero jogar para os meus colegas aí é por que o Tim Keller ele não acha adequado o nome que foi dado historicamente para essa parábola, né? A parábola do filho pródigo. Por que esse nome, parábola do filho pródigo, não é o melhor nome para retratar o que é contado nessa história aí que Jesus conta para nós? É bom dar uma contextualizada que Marmota é pródigo, né? Porque eu cresci aprendendo que pródigo tinha a ver com perdido, mas não tem nada a ver com o negócio. É interessante que até a Constituição Federal, a nossa, ela traz que o pródigo ele pode ser considerado legalmente incapaz, ele só poder gastar, inclusive, se tiver um interventor, tiver autorização de um interventor. Então, eu já dou umas pinceladas aí que pode ser pródigo, para quem não sabe. Massa, aí o Tim Keller ele traz uma ideia muito interessante, porque, bom, eu vou caminhar para quase 20 anos de vida cristã, quase 20 anos passando por esse texto vez ou outra, e o nosso foco, bem como o foco dos pregadores nesse texto, é o irmão mais novo, é a perdição do irmão mais novo. Então, no decorrer do livro, o Tim Keller ele trabalha a ideia de que não somente o irmão mais novo estava perdido, por isso que ele dá uma ideia, né? Ele chega já, logo na introdução, ele chega a dizer, olha, se essa parábola tivesse um nome, e ele diz, o nome que nós usamos, nem Jesus chegou a mencionar, né, a parábola do filho pródigo, Jesus não usa esse termo, e aí ele olha, se eu tivesse de dar um nome, seria a parábola dos dois filhos perdidos, porque na minha ótica, segundo ele, os dois filhos estavam perdidos. E aí já na introdução, quando ele fala isso, eu já fiquei curioso para ler o livro inteiro logo de primeira, porque eu pensei assim, esse cara vai chegar aonde? Onde que ele vai chegar com essa ideia de que o outro cara estava perdido? Então por isso que ele desmistifica, vamos dizer assim, essa ideia do filho pródigo, porque ele amplia a cosmovisão do texto, né? A gente só olha para um personagem, mas ele olha para todos os personagens da cena. O tema, o filho pródigo, ele é tendencioso, né? Que direciona para um único personagem. Mas ele não é completamente errado, porque justamente pródigo quer dizer esbanjador. O moleque ele fez isso, ele saiu de casa e gastou, tecnicamente falando, 1/3 das posses que a família tinha. Então, não é errado a gente considerar isso, mas ele é tendencioso de fato, porque ele vai direcionar só para um personagem. E o início da história é um homem tinha 2 filhos. O detalhe, quando eu era guri, é que eu achava que o significado de pródigo era o que retorna. O que me fazia vocês também, né? Também. O que me fazia depois de adulto, depois de não ter estudado o texto, mas depois de ter lido o texto, achar que o título era o filho pródigo, porque era o filho que retornava. Tem até aquele dito popular antigo, né? O bom filho, a casa torna. Exatamente. Então eu achava que pródigo seria algo relacionado a esse retorno, né? Que não tem nada a ver, pô. Quando na verdade pródigo é o gastador, né? Aquele cara que gasta muito. E por isso que o nome do livro é o Deus Pródigo, porque o pai gasta muito mais do que o filho mais novo, né? Que é um esbanjador. Muito louco, né? Só aí, se sua cabeça não explodiu, né? É porque você já é um cara bem cabeção, né? Mas pra nós aí, pelo menos pra mim, explodiu minha cabeça, cara, quando eu li isso aí. Se a sua cabeça não explodiu, é porque a sua cabeça é maior que a minha, né? Porque o João fala o cearense, mas a cabeça de cearense é minha. Rapaz, a tona é maior do que a minha não, bicho, a minha é 62, pô. Eu já usei um chapéu do João, né? Minha cabeça ficou parecendo aqueles, tá ligado? Fica sambando, Fica cara. sambando. É uma luta achar um chapéu, cara, eu tenho que comprar pela internet. Falando sobre esse termo do pródigo, né? Não só a gente entendia errado, acho que todo mundo entendia errado.
E fizeram até um hino dos cantores cristãos, né? Vem, filho perdido, ó pródigo, vem. É uma parada assim. Não era só a gente que entendia errado, né? E um hino que perpetuou esse entendimento errado também. Que é o filho, vem pródigo, que ainda endossa mais aquilo que a gente imaginava, né? Que é aquele que se arrepende. Não tem nada bom nesse livro aí, né? Não. Gente, lê esse livro. Não, e aí, cara, o Tim Keller, no capítulo 1, o título do capítulo 1 é O Povo ao Redor de Jesus. E quem que era esse povo ao redor de Jesus? Quem é esse público que Jesus se dirige? O que ele fala aqui no livro, né, que é o que pouco a gente entende também. Às vezes a gente lê a parábola sem pensar no contexto cultural que ela está envolvida, sem pensar na cena, né? Jesus, Jerusalém, enfim, conversando com a galera, a gente tem que se imaginar naquela cena. E o que está publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. E aí Jesus ele olha para essa galera e ele vai contar essa parábola e ele vai encaixar cada um desses públicos nessa parábola para cada um se reconhecer. E é muito interessante porque a gente olha de um jeito, a nossa cultura, né, que é totalmente diferente da deles, a gente vê muito mais assim, que coisa linda, que amor, que paz. Mas os caras que estavam vivendo naquela época, pô, onde que esse Jesus aí quer chegar? Pô, ele tá mandando uma indireta aqui pra mim. Ó, fulano, tá mandando a indireta aí pra você, hein? Se liga, fica na atividade. E um negócio que eu anotei aqui, que o Tim Keller fala, que Jesus está representando, né, nesse público que está ouvindo ele, que ela falou, né, que basicamente era de religiosos, fariseus e escribas e cobradores de impostos e pecadores. O Tim Keller vai dizer que essas pessoas que representavam os filhos, cada uma representava uma maneira de permanecer alienado de Deus e cada uma representava diferentes modos de se buscar a Deus. Então você tem ali fariseus e escribas ouvindo Jesus, e você tem publicanos e pecadores que representam maneiras de estar alienados de Deus e maneiras de buscar a Deus. Bicho, que é isso, cara? E é interessante que quando a gente olha o contexto, quando a gente passa a olhar o contexto, né, para poder olhar quem era o público-alvo, a gente vai cair também no mesmo erro de olhar só para o personagem do filho pródigo. Porque quando a gente vê as duas parábolas que vêm anteriormente, fala do quê? A ovelha perdida e a moeda perdida. Ou seja, fala só de um personagem, que é aquele que se perdeu. E então a gente já vai também tendencioso para o texto do filho pródigo olhar só para o filho que foi embora, que voltou, né? Que isso aí também é detalhes para daqui a pouco. O mais legal dessa cena é a gente tentando contextualizar um pouco assim. Por exemplo, a gente tem ali os pecadores, que eram pessoas, via de regra, pobres, e alguns não eram pobres, mas eram pessoas excluídas por alguma coisa. Por exemplo, os pobres eram excluídos socialmente. Os coletores de impostos já não eram tão pobres assim, mas eles também sofriam uma determinada exclusão porque eles representavam o Estado romano. Então eles tinham também uma linha de serem excluídos. E a gente tinha os fariseus e os religiosos que sacavam muito de religião, que sacavam muito da ideia do judaísmo ali, e que vão até Jesus porque Jesus era um rabino que ensinava algumas coisas, e aquelas pessoas estavam acostumadas a ir adiante dos rabinos, para ouvir os rabinos e também às vezes para questioná-los, para saber se realmente os rabinos sabiam o que estavam dizendo, para saber se os rabinos eram bem entendidos, né, no que eles estavam falando. E quando esses religiosos chegam e vê Jesus dividindo o pão, compartilhando o pão com os pecadores, eles se escandalizam, né?
Era a ideia, mais ou menos, né, quando a gente vai discorrendo o texto, a ideia era, até o Tim Keller trabalha isso, né, que era como se eles pensassem assim, ora, se ele é um rabino, por que ele está com os excluídos e não com a gente? Então, esse povo que está com ele, que ele está atendendo, são pessoas que sequer vão na nossa reunião, no nosso culto, né, são pessoas que sequer vão lá fazer o nosso rito, porque a gente não permite, porque lá não tem lugar para pecador, né? E esse cara, esse rabino, está atendendo essas pessoas. Então a gente tem esse cenário de pecadores em volta de Jesus que estão buscando de certa forma uma redenção, né? O cenário de pecadores que estão buscando algo para se redimir, e a gente tem o cenário dos fariseus que, ao invés de buscar algo para se redimir, eles estão, na verdade, ali agora, a partir desse momento, questionando por que Jesus sentava à mesa com os fariseus, com os pecadores, com aquelas pessoas que não eram dignas nem de participar do culto daquela época. E aí o Tim Keller destaca a atração que essas pessoas, né, que são representadas pelo filho mais novo, pessoas que não eram religiosas, pessoas que não observavam as regras da religião, as regras morais, a atração que essas pessoas tinham por Jesus. E como o Vini bem falou, o incômodo dos religiosos com isso, né? Como que só pode que esse cara tá errado? Como que ele atrai tanta gente errada, tanta gente torta, né? A primeira paulada que eu tomei nesse texto foi logo nesse capítulo, que o Tim Keller ele chega e diz que essa parábola, a ideia que ele tem é que Jesus não vem acalentar o coração de ninguém. Né, com essa parábola, Jesus vem mesmo para poder pisar na porta e dizer, vocês estão errados, né? Não é isso que vocês estão fazendo, não é certo. Veja, quando a gente muda a ótica, não é uma ótica de aquele sermão de alento, né? Na verdade é aquele confronto, né? Ele vem falar da cegueira religiosa, né, dos caras. Ele vem igualar tanto os religiosos estavam perdidos, quanto os caras que não eram religiosos, né? Que eram tidos de má fama lá, né? Ele até cita aquela passagem que Jesus fala, né? Os pecadores e as prostitutas, não, estão entrando no reino primeiro que vocês. É isso, né, que o texto fala. Então ele até cita isso, cara. Então ele iguala esses religiosos moralistas, que são os escribas e os fariseus, com essa galera que não era religiosa, que estava perdida, que a gente bate o olho como o filho pródigo, esse está perdido. Só que o choque para nós é que o filho mais velho também estava perdido, cara. Isso aí. E não só estavam perdidos, mas são os culpados das pessoas gostarem de Jesus, mas não gostarem da igreja, né? Essa pergunta eu quero entrar nessa pergunta depois, velho. Mas calma aí. Quero entrar nessa pergunta depois. Não, de por que eu ia as fazer pessoas menção. gostam de Jesus e não gostam da igreja. Eu ia fazer menção antes de entrar nessa pergunta. Você que está ouvindo, você que é muito novo, você que curte só o worship hoje, você não vai saber disso, né? Mas na década de 90, no início dos anos 2000, existia um grupo musical chamado Voices. E eles cantavam uma música, né, que o título da música era Perdido na Casa do Pai. Ó a relação, olha. Na casa do Pai. Exatamente essa. Casa do Pai. Mas se você é roqueiro dos anos 90, por aí, há uma música de uma banda chamada Fruto Sagrado que fala bem assim, pior que tá perdido longe de casa, você tá perdido dentro da própria casa. Essa música. Cara, exatamente. É fãzaço do Fruto Sagrado. Sim. Eu sou, não, cara. E essa música tem uma paulada lá que, na verdade, agora eu não lembro se é essa música, mas é um verso do Fruto Sagrado também que tem uma pancada que diz assim: se você peca, merece perdão, mas se é o outro, já pensa na condenação. É o filho mais velho, né? Fruto Sagrado, compartilha nosso podcast. Acho que a banda acabou, cara. Tem o Marcão que passou. Não, acabou não. Continua ainda o Benny Maldonado, o Sila Júnior e um doido lá que canta. Falco. E o Vanjor, que esquece as letras das músicas e tal. Ele é massa, ele é massa. Eu não gosto dele. Ele é massa. Porque o Marcão tem aquela voz. Pô, mano. Rock and roll, né, mano? Mas voltando pro Tim Keller aqui, pro Deus Pro aqui. Essa pergunta que o Tim Keller faz aqui, cara,
por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Soltei a braba e saí e deixei vocês resolverem. Eu vou contar Posso contar um caos antes de a Leia e o João responderem? Porque eu vou deixar pra eles responderem também. Eu só vou contar um caos. Eu que sou mulher samaritana? Negativo. Contar um caos. Aconteceu comigo, que a gente conta história, né? Mas aconteceu comigo que, certa vez, em algum lugar, uma pessoa trouxe pra mim um erro de uma outra pessoa e pediu para que eu tomasse alguma providência, né? E aquela pessoa, ela nitidamente estava tentando me forçar a excluir essa outra pessoa que tinha errado da igreja, né? E aí eu disse que a minha única solução e ação para o momento ia ser orar, né? E aí aquela pessoa ficou um pouco chateada comigo, né? Não sei se ela entendeu o que eu quis dizer, mas já para levantar a bola aí para os meninos responderem um pouco dessa pergunta, né? Não sei se vocês conseguem compreender a ligação dela com a pergunta, né? Da minha história com a pergunta. Rapaz, quando eu olho para essa situação, eu vejo uma situação entre progressistas e conservadores. Eu não vou entrar nessa questão não, mas como a gente olha, né? O filho mais novo, mas eu vou entrar, e o filho mais velho. Entrar, que eu tô muito irritado com essas paradas, velho. Mas vai lá. Cara, e aí o que acontece? A igreja hoje, ela tá muito cheia de moralistas, conservadores, de pautas pequenas, né? Por quê? Porque coloca algumas poucas pautas na mão. Eu não vou ficar pautando, que eu posso esquecer alguma, mas você que é conservador ou moralista, você sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? As pessoas que precisam do evangelho, eles se deparam com essas pessoas que são extremamente moralistas e são juízes. Então eles vão olhar para o erro do outro. E a partir do momento que você levanta o questionamento, se entrar um mendigo aqui, né, eu não vou nem em outras situações, um mendigo tá passando na rua, vem assistir o culto, qual é a sua reação? A nossa reação é olhar para a situação degradante que o cara tá vivendo e não o que levou ele a estar ali. E não a levar amor, a levar carinho, a levar o cuidado para ele e tentar suprir uma necessidade dele. Esse é o grande problema que a gente tem hoje na igreja. Mas a salvação, Jesus, ele pode transformar o nosso coração, né? Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação. A gente é muito moralista, a gente olha muito para os defeitos do outro. E principalmente a gente esquece que nós também somos pecadores. E quando a gente esquece que nós somos pecadores, que a gente acha que porque aceitou a Jesus, a gente agora é melhor do que os outros. Quando a gente pensa dessa forma e esquece que nós somos pecadores, a gente olha para o outro na posição, ocupando o lugar de Deus, querendo ser o juiz que vai condenar fulano ao inferno ou não. É por isso que a gente se depara muito com essa questão essa discussão se o crente perde salvação ou não perde salvação, porque a gente quer ocupar o lugar de Deus e conceder a salvação ou tirar a salvação de alguém. Eu penso mesmo. Eu acho que é por isso que eu falei que eu me identifiquei muito com o irmão mais velho, né? Confessando aqui meu erro também, porque eu tenho muito disso, de pensar assim, como que essa pessoa ofende a Deus desse jeito, né? Assim como o irmão mais velho olhou pro seu irmão mais novo voltando, falando assim, ah lá o bonito, a madame fez de tudo, agora veio atrás de Deus. E a gente olha quando eu tava na pior pessoa. Exatamente. Eu, como o João falou, eu me coloco no lugar de Deus N vezes, achando que eu sou maravilhosa. Porque às vezes a gente ainda tem uma coisa dentro da gente, eu tenho dentro do meu coração e luto todos os dias contra isso, da meritocracia, de querer fazer alguma coisa para receber a salvação de Deus. Então, por isso que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da gente, porque a gente não consegue aceitar que ele tem essa graça tão grande
para poder aceitar os outros. Que Deus não é exclusividade nossa, Deus é de todo mundo. E não adianta a gente querer botar ele dentro das nossas normas e falar assim, não, Deus, ó, esse aí, você sabe o que ele fez? Como se a gente ficasse nas costas de Jesus contando, ó lá, Vinícius, você sabe quem que ele é? Jesus, você tá aceitando ele assim? Por isso que as pessoas não querem estar na igreja hoje. Muitas pessoas falam, não dá pra ficar na igreja, porque ninguém me aceita, porque tem muita hipocrisia. E tem mesmo, cara, porque a gente acha que a gente faz por merecer, a gente é a irmã mais velha, a gente é o que fica em casa, mas não porque a gente ama ficar em casa, porque a gente quer ser aplaudido, porque a gente quer que papai, Deus, dê tudo na nossa mão, olhe pra gente e fala assim, que lindo, ficou aqui comigo, parabéns, te amo, filho preferido. Por isso que tem N músicas assim, né, você é o centro, enfim, né, quem entendeu, entendeu. Então, essa pergunta ela é muito complexa, né? E a gente precisa tomar um cuidado para... o João e a Léa discorreram muito bem, né? E a gente não precisa tomar um cuidado para não caminhar na beira do abismo e pender para um lado, porque é uma pergunta complexa. De fato, há muitos motivos pelos quais as pessoas gostam de Jesus e não gostam da igreja. Um deles é porque as pessoas não querem ser confrontadas, né? E até por isso que a gente pega e olha esse texto só pelo viés do filho que vai embora, que volta, porque é muito bom ser aceito, né, com festa. E a gente precisa compreender também que muitas vezes o nosso discurso como líder religioso, ele vai um pouco na contramão do que Jesus diz, ainda que a gente não queira, né? Eu tenho tido muito cuidado para não segregar pessoas. Eu tenho muito medo de segregar pessoas dentro da igreja. Então, às vezes, alguém me pede para fazer alguma coisa que vai contemplar um determinado grupo e eu já penso, mas e o outro grupo? Se for para deixar pessoas de fora, eu prefiro não fazer, né? E o Tim Keller, ele chega no final desse capítulo 1, depois que ele faz essa pergunta, ele vem dizendo que a mensagem de Jesus era uma mensagem que, de alguma forma, levava a reflexão e transformação para as pessoas, né? Tinha um certo impacto na vida das pessoas. E aí ele joga a bomba para nós, pastores e líderes religiosos, né? Se a nossa mensagem ela não causa o mesmo impacto de igual forma a mensagem de Cristo, nós não temos pregado a mesma mensagem. Então talvez as pessoas elas tenham se chateado com a igreja e um dos motivos realmente seja isso que vocês estão dizendo e isso que o texto aborda, né? Das pessoas na igreja serem mais moralistas, mais acusadoras, mais julgadoras e menos aceitadoras. E quando eu digo aceitadoras, talvez você é membro de igreja pode estar falando assim, mas o cara está dizendo que eu tenho que aceitar tudo. Não é aceitar tudo, é aceitar todos. A mudança da praxis, da vida, a mudança da vida, ela vem com contato com a mensagem do evangelho, com a mensagem da cruz. Então, se eu estou na igreja, eu sou o pastor da igreja, se eu prego na essência a mensagem da cruz, eu tenho que aceitar todos. E eu preciso crer que se essa mensagem é a mensagem da cruz, é ela que vai mudar a vida das pessoas. E eu preciso ensinar isso para as pessoas. Então, se eu não ensino com essa profundidade, se eu não vivo com essa intensidade, realmente nós não vamos aceitar todos. Porque nós vamos nos vestir de preconceitos. E quando a gente se veste de preconceito, a gente começa a excluir pessoas. Então, veja, eu não estou dizendo que na nossa igreja a gente tem que aceitar que as pessoas façam o que elas querem, né? Tanto é que aquele menino, para fazer o que ele queria, precisou sair de casa, certo? Mas eu estou dizendo que o papel da igreja é aceitar todos. E se a gente prega a mensagem de Cristo, é essa mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Não sou eu, pastor, que vou transformar a vida das pessoas. Não é a cultura da igreja que vai transformar a vida das pessoas. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus que provoca esse impacto. Em algum lugar da vida, a gente esqueceu disso.
Aí é por isso que a gente acaba excluindo pessoas, segregando pessoas, julgando pessoas, enfim, a gente se coloca na cadeira do juiz e vai escolhendo os réus para poder condenar. Eu vendo o Vini falar, eu lembrei de uma fala do Davi Lago, ele contando, uma vez ele foi falar para um determinado grupo, né? Ele como pastor foi chamado para falar para um determinado grupo aí, que não era cristão. Questionaram ele, né? Como é que é a igreja de vocês lá, para as pessoas, se a gente quiser chegar lá, vocês vão aceitar a gente? Aí ele respondeu assim: olha, nesse quesito nós somos inclusivos, porém transformativos. O que isso quer dizer? Nós somos inclusivos porque nós estamos abertos para todo mundo, mas nós também pregamos que as pessoas têm que ser transformadas, né? Aquela velha ideia de que venha como estás, mas não permaneça como estás, né? Inclusivos, porém transformativos. Agora a gente tem que tomar um cuidado que essa transformação é o Espírito Santo quem age, quem faz essa transformação, e vai de pessoa por pessoa, né? Na questão do seu relacionamento com Deus, na sua vida devocional, no seu crescimento espiritual. A gente, como irmão mais velho, a gente precisa ter paciência. E eu lembro de uma vez eu me deparei com uma situação onde estava tendo uma crítica muito forte a um cantor, era recém-convertido, foi flagrado numa farra algum tempo depois, e o pessoal estava criticando muito ele, né, que isso não era comportamento cristão, aquele papo todinho que a gente já conhece. E aí a fala foi: rapaz, a gente se preocupa muito em condená-lo, dizer que ele errou, mas a gente precisa lembrar que esse irmão ele é novo na fé, e ele precisa de alguém para caminhar com ele. Ele precisa de pessoas para orarem por ele. Então esse nosso comportamento, quando a gente vê a nossa impaciência de ver um irmão na fé caindo. E eu já cheguei ao ponto de no púlpito dizer assim: meus irmãos, eu tenho medo de, como pastor, o que a igreja vai fazer comigo se eu cair. E eu não acho que vai ser uma atitude de amor. Então eu acho que é justamente a gente precisa ter uma atitude de amor com essas pessoas, porque elas precisam muito mais do que alguém para empurrar elas mais ainda na lama. É ter alguém para orar por ela, caminhar por ela, ensinar Jesus para ela e dizer assim: você caiu, mas você pode se levantar e continuar na sua caminhada. E aí, esse é o comportamento que a gente precisa ter, e não o comportamento de julgar, né? O Tim Keller, ele fala aqui que há uma acusação, né, da parte dos não religiosos, dos não cristãos, que do cristianismo ser uma religião moralista, né, ser uma religião, né, só o fato de ser uma religião já incomoda bastante aqui o Tim Keller, e ele vai relatar que no início do cristianismo, o cristianismo não era considerado uma religião no mundo, né, quando o cristianismo surgiu, porque aí o Tim Keller coloca assim: as pessoas perguntavam para os cristãos: vocês são uma religião? Então fala para nós, onde que é o seu templo? Onde vocês adoram? Não havia templo para adorar. As pessoas perguntavam: onde que vocês sacrificam? Não tinha onde sacrificar. Então a ideia inicial que Jesus traz é de uma parada que não era uma religião, né? E o que a gente vê muitas vezes, que traz tanta resistência ao coração das pessoas que não são cristãs, é que esse moralismo, né, essa coisa de crente querendo ficar dizendo para não crente o que pode, o que não pode fazer, isso realmente afasta as pessoas do Evangelho. E isso dá pra gente entrar em várias questões, né? Por exemplo, até onde, vamos falar do governo atual, uma fala do presidente é que ele falou que o Brasil estava precisando de um determinado cargo lá, de alguém terrivelmente evangélico, né? Então, ministro do Supremo Tribunal Federal.
Então é complicado você falar isso, até onde a fé cristã ela pode ir limitando o direito dos outros. Né? Eu acho que se você pensa que você pode cristianizar por meio da política, é porque você não entendeu ainda qual é a dimensão do reino de Deus, cara. Que você não entendeu que já existiu algo assim na Idade Média e que não deu certo. Né? De você misturar, fazer com que as pessoas se tornem religiosas por meio da lei. Né? E isso afasta mais as pessoas do Evangelho do que atrai. Né? E distancia do que o Evangelho. Não é uma religião pela religião. É uma parada que transcende essa coisa do pode e não pode. Eu lembrei de quando a gente era pequeno, que tinha uns amigos na escola que falavam assim: você não pode xingar, né? Você não pode dançar, né? Você não pode beber, né? Sempre tinha esse não pode que a gente foi ensinado. E aí, isso que você falou, Guto, de fazer como se fosse uma lei, né? Exigir que as pessoas sigam aquilo, é o que veladamente a gente faz com todo mundo que vai entrando na igreja, igual o papo que a gente estava tendo antes, vocês estavam tendo, eu peguei um pouquinho, sobre o discipulado. A gente não quer discipular de verdade, a gente quer fazer uma lavagem cerebral numa pessoa para que ela seja tipo um robozinho que não pode beber, não pode xingar, não pode fazer sexo antes do casamento. É o bom religioso, isso aí. Isso aí, é o bom religioso. A gente quer criar mais estereótipos. E quando, por mais que a gente fale assim, não, a nossa religião a gente tem liberdade para pensar, para discutir. Se alguém quer levantar um questionamento, a gente já olha torta, a gente já começa a ser irmão mais velho. Acabou de chegar, quer sentar na janelinha, meu amor? Calma aí, você tá achando o quê? E aí eu acho que a gente tinha tudo pra ser igual o Tim Keller fala: poxa, cadê o seu templo? Não tem. Cadê o seu sacerdote? Não tem. Jesus Cristo já fez tudo por mim. A gente tinha tudo pra ser realmente livre, como Jesus falou pra gente. Você vai ser livre, você vai conhecer a verdade, você vai ser livre. Mas a gente não consegue, porque a gente precisa ter uma lei pra guiar a gente, nem que seja pra que se der errado a gente fala assim: poxa, mas eu tava seguindo essa lei, alguém me disse pra ser assim, então quem me ensinou estava errado. E aí eu acho que é por isso que a gente acaba atraindo mais conservadores e moralistas do que as pessoas que Jesus atraía naquela época, né? Porque a gente está rezando uma cartilha de regras e é legal que os fariseus eles afastavam as pessoas que Jesus estava atraindo justamente por conta desse comportamento moralista, e nós estamos repetindo a mesma coisa. Exato. A gente não está olhando para Jesus, a gente está sendo imitador de fariseu, infelizmente. Exato. Né? Eu acho que a gente tem muito medo. Eu acho que a gente tem muito medo aquela história de que a gente está deixando o mundo entrar na igreja. Acho que a gente tem muito medo disso. A gente falou sobre isso no podcast passado com a música cristã, e eu acho que às vezes a gente tem muito medo de afrouxar demais e o pessoal ficar libertino. Pode tudo, assim como a gente já estava falando, vocês estavam falando sobre não vamos aceitar tudo, né? Mas aceitar tudo. Eu penso que a grande sacada é a gente aprender o porquê disso tudo, né? Então eu percebo assim, o que tem acontecido? Hoje, as pessoas elas têm, quando eu digo as pessoas, nós mesmos, tá? Fazer mais uma meia-culpa. Existe uma preguiça em ensinar. A gente falava hoje sobre discipulado. E discipulado dá muito trabalho, porque você caminha com a pessoa, você está junto dela, você está ensinando, está tendo essa troca, e de repente essa pessoa vai e te desaponta, ela faz aquilo que você não está ensinando. E aí você precisa dar 3, 4 passos atrás no discipulado, voltar lá, aí aquele processo, subir aquela ladeira de novo, e aquela pessoa vai de repente dar mais uma vez aquela rateada, e você precisa voltar um pouco mais e subir uma ladeira um pouco mais.
Isso dá muito trabalho, né? E o que é mais fácil? É simplesmente dizer para a pessoa assim, ó, você se converteu agora, você não pode fazer isso. É óbvio que a pessoa vai perguntar, por que eu não posso? Você não pode porque você não pode. Ponto. A gente não ensina por quê. A gente não ensina para o cara que está lutando contra o alcoolismo por que ele tem que parar de beber. A gente simplesmente quer pregar para ele que ele pare de beber. A gente não ensina por quê, entendeu? A gente não, por exemplo, eu pego um cara na rua drogado, eu boto ele no centro terapêutico e lá ele precisa aprender por que ele não pode mais usar droga. Não é só ficar lá 9 meses na abstinência, ele vai ter que aprender por que ele não pode fazer aquilo, quais são as causas que aquilo está trazendo na vida dele. Então a gente acaba fazendo isso na igreja e às vezes é por isso que a gente é mais moralista, porque a gente simplesmente quer dar ordem. Não pode e ponto. Acabou. Não faz. Ponto. Acabou. E não Só ensina. Que a gente chegou num ponto que a gente está numa geração completamente questionadora. E que se a gente for simplesmente dizendo pode, não pode, deve, não deve, a gente vai simplesmente não responder aos questionamentos da turma. Então eu ficava assustado com algumas pessoas que reclamavam comigo porque eu permitia que a galera criasse debate, conversasse sobre temas bem polêmicos no WhatsApp. E aí a pessoa vinha em off conversar comigo, João, vamos cortar esse negócio aí que não dá certo. Por quê, cara? Eu cresci sendo um cristão pensador. Eu estudei sobre seitas e heresias, sobre música secular, música cristã, na igreja, não foi fora da igreja não. Porque hoje a gente não pode ensinar para essa turma as coisas que estão lá fora. Entendeu? Por que a gente não pode ensinar as religiões que estão aí para a turma na igreja? Então, por que a gente não pode fazer isso? Então, e hoje, é justamente essa turma hoje, de crianças, estou começando crianças, são extremamente questionadoras. Eu não posso mais chegar para minha filha de 7 anos e dizer que ela não pode fazer tal coisa. Ela vai me perguntar por quê. Então, por que a turma mais velha a gente quer impor ordem, né? E se ele obedece pela regra, ele vai ser igual aos fariseus. Ele vai ser igual às pessoas que seguiam e quando esqueciam da lei, eles pecavam contra Deus. Eu estou lendo Juízes e acontecia isso. Quando eles esqueciam da lei, da graça de Deus, eles iam lá, pecavam, se afastavam de Deus. Aí vinha o juízo contra eles, vamos dizer assim, né? Voltando um pouco uma parada que Tim Keller faz, quando ele contrasta os dois grupos, né? Ele usa a figura da burguesia do século XIX, que queria se justificar por uma retidão moral. Ele usa os boêmios, que estavam nem aí pra nada. A impressão que eu tenho que ele está dizendo ali é que esses boêmios, eles desconfiam dos moralistas. Eles desconfiam desses moralistas e não confiam em quem diz ter a resposta certa para as questões chaves da vida. Então a impressão que eu tenho ali é que ele está dizendo que são esses moralistas que produzem esses relativistas, entende? Essa galera mais liberal. Então eu percebo, cara, que a gente tem esses dois extremos também dentro da igreja. A gente tem uma juventude que é questionadora, que está buscando, só que eles acabam querendo contrapor esses moralistas sendo relativistas demais, indo para um liberalismo teológico, que o liberalismo teológico também é chamado de cristianismo progressista. Então esses caras querendo se contrapor a esses ortodoxos, ortodoxia, perdão, é uma coisa boa, a esses conservadores, porque ser cristão não é ser conservador, né? Melhor. Jesus, ele não era conservador, velho. Jesus era considerado progressista em muita coisa. Só que a gente tem que parar de pensar que o contrário de ser moralista é ser progressista. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Então a gente vê muito jovem que está questionando. Eu acho uma boa que vocês questionem, que nós questionemos, mas sem jogar fora a história
da igreja, a história do pensamento cristão, a história da ortodoxia bíblica, né? Então a gente está vendo aí uma igreja moralista que está produzindo cristãos relativistas que são tão ruins quanto, que Jesus condena os dois, o filho mais velho e o filho mais novo. É a mesma coisa para Jesus. Excelente, quase que sai um palavrão aí, mas tudo bem. De quem? Eita glória. Não, na minha cabeça, desculpa, é porque você falou aí, filho mais velho, filho mais novo, quase que saía outra coisa aí. Eu vou ler na íntegra aqui a fala que eu achei que é um fatality e a gente vai tecer algumas considerações e a gente já vai finalizando. Diz assim: com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas, enquanto ofendiam as pessoas que criam na Bíblia. Os religiosos da época, no entanto, no geral, nossas igrejas de hoje não causam o mesmo efeito. Os tipos de excluídos que Jesus atraía não são atraídos pelas igrejas contemporâneas, mesmo as mais progressistas. Tendemos a atrair pessoas conservadoras, convencionais e moralistas. Os liberais e libertinos, ou os marginais e humilhados, evitam as igrejas. Tal fenômeno só pode ter um significado: se a pregação dos nossos ministros e o serviço de nossos paroquianos não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha, então provavelmente não estamos proclamando a mesma mensagem de Jesus. Se nossas igrejas não causam apelo algum aos irmãos mais novos, provavelmente devem estar mais repletas de irmãos mais velhos do que gostaríamos. Rapaz, a gente tem que fazer uma hashtag, Boa noite, nós somos galera. os irmãos mais velhos. Nós somos todos irmãos mais velhos. Encerramos aqui. Nós somos todos. Essa Eu acho que isso aí já leitura. encerra, cara. Fatality, mano. Fatality. Fica aí pra reflexão do ouvinte. Eu vou fazer o seguinte. E é isso aí. Eu vou postar isso depois que a gente postar o episódio. Esse texto vai estar lá no nosso Instagram pra você colocar suas ideias, cara. Refletir. Top. E o curioso é que esse texto ele é tão polêmico, né? Ele é tão pesado que na edição do livro mais recente ele foi amenizado. Se eu ler na íntegra para vocês vão ver que não é a mesma paulada. É uma paulada, mas é diferente. Ele amenizou. A tradução refez. Se vocês quiserem, eu posso ler na íntegra para vocês. A versão passapano para nós. É o último parágrafo, né? A versão passapano. Essa é a versão moralista, né? Os ensinos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandavam os religiosos que criam na Bíblia. Em nossos dias, porém, não é essa a reação despertada pela maioria das igrejas. As classes de pessoas discriminadas que Jesus atraía não são as mesmas atraídas pelas igrejas atuais, nem mesmo pelas igrejas mais inovadoras. Mudou. Temos a tendência de atrair pessoas conservadoras, ortodoxas e moralistas. Os licenciosos e liberados ou dilacerados e marginalizados evitam a igreja. Só há uma explicação para esse fenômeno. Ele fala da pregação dos pastores e dos membros da igreja. Você vê que ele tirou vários termos aí, ele trocou, né? Ele deu uma amenizada. Ele nutelou o texto, a tradução. A tradução. Mas pro nosso Instagram vai a versão Fatality. Tem jeito. Né? Sim. É isso aí que cria mais irmão mais velho. É passar a mão. É hora de dar paulada? Meu irmão, aceita a paulada. Em nome de Jesus. A Bíblia já fala que Deus repreende o filho que ama. Aceita, baixa a cabeça e vambora, toca o barco. Lanhada de paulada. Então, galera, diante dessa parábola, se você leu, se você acompanhou a história em Cearenseis, o que você acha que aconteceu após o término da parábola? Será que essa família viveu feliz para sempre? Será que os irmãos fizeram as pazes? Será que aquele irmão entrou? Se ele não entrou? Será que ele ficou sensibilizado com a volta do irmão? Ficou preocupado?
Será que ele foi lá trocar uma ideia, receber seu irmão? O que você acha? A gente vai poder discorrer isso no próximo programa que a gente gravar sobre o livro. Ainda tem muito bate-papo bacana para a gente falar sobre esse livro, O Deus Pródigo, do Tim Keller. E fica também a pergunta, quem é você na mesa do pão? Quem é você? Qual filho é você? Qual filho é você? É isso aí. Quem é você aí ó, que está ouvindo o discurso de Jesus? Quem é você? Os pecadores? Os religiosos? Fala pra nós. Então, galera, Fariseia. é isso aí. Espero que você tenha apanhado tanto quanto a gente lendo esse texto, né? E que você faça uma igreja melhor, onde você congrega aí, né? É isso aí. Uma parada que eu acho interessante a gente falar é que a gente tá falando mal da igreja aqui, mas a gente ama a igreja, a gente tá na igreja trabalhando, cada um de nós aqui. A gente não é daqueles críticos de igreja de fora, desigrejado, não. A gente tá ali sofrendo, levando a chibatada no nosso lombo, né? Por isso que a gente tá falando essas paradas aqui. Top, é bom, importante dizer isso, porque aqui ninguém é revoltadinho com a igreja, não. Pelo contrário. Fora o Cebola, tadinho, tá aqui hoje. Por isso que ele foi cortado do episódio. Foi, não aguentou. Tadinho, Pelo contrário, né? A gente é bem enganjado na igreja. E a gente tá aí nesse trampo de igreja já tem tempo e a gente não desiste porque sabe que Deus tem um propósito através da igreja nesse mundo. Então a igreja, na essência, a igreja instituída por Jesus, ela tem um propósito nesse mundo. A gente crê nesse propósito, a gente sabe nesse propósito, a gente milita em prol da igreja. É isso aí. Ai, gente, depois de tanta pancada a gente tá meio atordoado e só falta a gente dar um abraço no seu coração. Já vai dar 11 horas da noite aqui. Um cheiro de máscara, galera. Um beijo no seu coração, um beijo virtual no seu coração. Uma cajadada no seu lombo. Com amor, com amor. Com amor. Pastor Jesus. Imagina isso. Tchau, gente. Ei, peraí, não vai embora ainda não. Ainda tem os salvos e recados para você ouvir. Agora a gente vai para aquela hora mais legal do nosso programa, do nosso podcast, que é a hora dos nossos salves e recados. E hoje a gente vai mandar um salve para a galera lá do Rio Grande do Norte e a gente fica muito feliz, muito grato de saber que o nosso programa está chegando em lugares tão distantes da gente, que está abençoando tantas pessoas de longe, e a gente fica muito feliz e agradecido a Deus por poder abençoar pessoas que estão em outros lugares além do Espírito Santo. E a gente hoje vai mandar um super salve para Cibele. Ela é prima da Rita, que é a esposa do João, que participa aqui do nosso podcast. Ela mora em Natal e ela está curtindo o nosso programa, ela está curtindo o nosso podcast e a gente quer te mandar um super salve, Cibele. A gente quer te agradecer demais por ouvir o nosso programa, por compartilhar, por fazer chegar esse programa em mais pessoas aí de Natal. E a gente fica muito feliz de saber que o nosso programa está te abençoando, está cooperando com a sua vida no reino de Deus. Muito obrigada pela sua audiência e continue aqui ligadinho no nosso programa, no nosso podcast. Nosso segundo salve também vai para a Regina. Ela é irmã do João e ela também é lá do Rio Grande do Norte, também está curtindo a gente, ela está acompanhando o nosso programa e a gente fica também muito feliz de saber que o nosso programa abençoa pessoas que estão longe aqui do nosso mundinho capixaba. E muito obrigada, Regina, um super salve para você, porque você acompanha a gente, porque você compartilha, faz esse programa chegar a mais pessoas. Muito obrigada mesmo por você estar aqui ligadinha no nosso podcast. Nosso salve também hoje vai para Jéssica, que é aqui de Linhares. Ela é presidente da JUBAC, Juventude Batista Capixaba. Ela já disse que é uma fã do nosso programa, do nosso podcast. Então você que é capixaba e ainda não é fã do nosso programa, está ouvindo nosso programa pela primeira vez, ouça a voz aí da sua presidente e se torne um fã do nosso programa também, do nosso podcast também. A gente quer te agradecer muito, Jéssica, por todo o feedback que você mandou pra gente, pelas suas contribuições, as ideias de pauta.
Fica esperto aí que de repente pode rolar de uma parceria, a gente pode chamar para estar aqui com a gente num próximo programa, hein? Quem sabe? Vai ser muito bom. Que bom saber que nosso programa está te abençoando e que através de você ele também está chegando a mais pessoas, tanto aí de Linhares quanto essa juventude capixaba que é tão especial para a gente e que a gente espera que possa contribuir um pouco também para o crescimento dessa galera para o Reino de Deus. Super obrigada pela sua audiência. Fala galera, bora para a segunda parte dos nossos salves e recados, agora para uma hora que é muito, mas muito desejada e esperada por muitos dos nossos ouvintes que marcaram incessantemente ali nos comentários da postagem da nossa promoção do sorteio do livro Ego Transformado. E aí, João, tá na expectativa aí para esse sorteio tão esperado? Vamos lá, que rufem os tambores. Bora Vamos lá. ver quem é o grande ganhador. Sejam lançadas as sortes aí, cruza os dedos, porque o sortudo ou a sortuda pode ser você. Vai lá, João, solta aí no sorteador.com.br. Antes de você sortear, eu preciso dizer que são 49 nomes, são 49 pessoas que marcaram seus amigos ali e estão concorrendo nesse momento. Agora é com você, João, vai lá. De 1 a 49, vamos ver, tá sorteando. Número 42. Número 42, quem será que é o número 42? Nós colocamos aqui na planilha do Excel. Número 42, Biofashion, Brechó e Prosa, a nossa grande vencedora do sorteio do livro do Ego Transformado do Tim Keller. Biofashion, Brechó e Prosa. Eu conheço a dona desse perfil aí, viu? Chique, hein? Eu conheço ela. É. Ela se Nossa, chama Deus, Elizabeth. nossa, você- Uhul. Pois O é, livro aí. Depois me empresta, vou querer ler também. isso aí. E quem sabe rola o autógrafo que a Leia prometeu, né? Vamos ver se rola os autógrafos que a Leia prometeu aí nos podcasts passados, né? Mas, João, eu fiquei sabendo que vai ter outro sorteio aí mais pra frente. Aí tem outro sorteio. Quando o nosso perfil chegar em 200 seguidores, a gente vai sortear o livro de um cabra macho. O livro é Escritos Modernos de um Jovem Sabido. Autor E aí, bem a gente conhecido tá esse aí sorteando. do público do podcast, esse autor aí. Rapaz, é uma gente boa que vai contar a história, o povo fica rindo, eu não sei porquê, mas o povo fica rindo quando eu conto a história. É o livro que o nosso querido João Marcos escreveu, isso mesmo. Quando nosso perfil no Instagram chegar a 200 seguidores, a gente vai sortear o livro do cabra macho do podcast João Marcos, que é o Escritos Modernos de um Jovem Sabido. Falei na ordem certa? Escritos Modernos de um Jovem Sabido. Isso É aí. isso aí. Então já pode começar a marcar seus amiguinhos aí. Gente, é isso aí. Espero que tenha curtido o episódio e um abraço no seu coração. Cheiro, galera. Falou, valeu, tchau.